pedia perguntas. Não temos muito tempo, mas temos algum. Isto estava pensado para acabar à 1h30, foi o rescheduling, pensado por causa da derrapagem em vida há pouco. Nesse sentido, temos 7 minutos para perguntas e respostas e abundante material relativamente ao qual podem ser formuladas perguntas. Muito obrigado. Eu chamo-me Eduardo Sambo e desejava, antes de tudo, saudar as brilhantes palestras que foram aqui ministradas e gostaria também de felicitar a todos os palestrantes pelo facto de abordarem um tema que é de relevante importância, não só a questão do pluralismo, mas mesmo a questão do costume. Agora, eu desejava, e tendo em conta que o nosso país, Angola, foi provavelmente o país, de acordo com o que nos asseverou o professor Jorge Bacelar Gouveia, foi o país que mais à frente se colocou em relação à matéria do costume. Aliás, nós temos o artigo 7º, como o seu professor bem se referiu, um artigo que dá uma grande relevância ao costume, pelo menos na sua hierarquia com a lei. Ou seja, o artigo 7º estabelece que o costume é relevante, é fonte de direito, desde que não contenda com a Constituição ou com aspectos de dignidade humana. Pronto. E aí nós vemos que ela ficou com a mesma hierarquia, ficou em paridade com a lei. Agora, a questão que eu queria colocar ao professor Horta Tavares, tendo em conta que eu não sou constitucionalista e não conheço a realidade brasileira, eu gostaria de saber se no Brasil não existe uma norma homóloga a que nós temos, a norma do artigo 7º da Constituição, que estabelece efetivamente a grande relevância do costume face ao ordenamento jurídico. Se o Brasil não foi tão longe ou ficou aquém daquilo da realidade angolana. Por outro lado, gostava também de pôr uma questão ao professor Jorge Bacelar, saber se o grande avanço que Angola proporcionou a esta matéria, criando a paridade entre a lei e o costume, se isto com o desenvolver, vamos lá, das autarquias, não criará a necessidade da criação de mecanismos para dirimir conflitos decorrentes do costume com a lei. Até o presente momento, estas questões não se colocaram, até porque a Constituição é de 2010, uma Constituição nova. Também não havia autarquias, não existia um poder lá, tradicional a funcionar tão perto, vamos lá, do direito positivo. Mas neste momento, eu penso que talvez possam existir conflitos e a minha pergunta é se não seria necessário criar mecanismos para dirimir este tipo de conflitos. Muito obrigado. Eu posso atrever-me, apesar de moderadora, a fazer uma série de comentários relativamente a isso. Pior ao almoço, mas também não demora muito tempo. Isto, no mundo anglo-saxónico, aconteceu muito antes, no mundo lusófono, por causa da indirect rule britânica, que começou, em boa verdade, no princípio do século XIX, ao atribuir aos Maharajas, no Ancient Law do Maine, mas que depois foi retomada relativamente à África. O Conflict of Laws era dirimido criando dois tipos de tribunais, os chamados Native Courts, para além do Tribunal do Estado colonial e para além dos tribunais existentes a nível local. Os Native Courts tinham como função tornar congruente, tentando harmonizar
cortando aqui e ali elementos na incompatibilidade das legislações das populações nativas e do resto. Ou seja, para repetir uma frase que aqui foi dita, não é preciso reinventar a roda. Nós sabemos, temos um sítio onde a experiência já foi feita durante dezenas de anos, nas centenas de colónias que a Grã-Bretanha, o império onde o sol nunca se punha, teve, e nós sabemos quais os mecanismos que eles usaram, portanto sabemos quais os percursos que podemos seguir e os percursos que não devemos seguir porque levam a dead ends inúteis. Acho a pergunta muito boa. Acho que o problema vai, de facto, começar a aparecer. Já começou no Quanto Cubango. Lembra-se quando houve aqueles 14 que apareceram no fim dos anos 90, que apareceram e que foram acusados de feitiçaria e que era competição ilegal, e que depois o governador o que levou. Toda essa história, todo esse caso, é um caso óbvio em Angola. Houve outro no Huambo, quando numa zona da província do Huambo não havia homens, porque tinham todos fugido para Luanda, ou todos sido mortos, de maneira que puseram 4 mulheres como somas no Huambo, e que também foi dirimido de várias maneiras. Vale a pena recuperar os dados, ver como é que foram resolvidos, comparar com o que as Native Courts britânicas fizeram. Devo dizer que Moçambique está muito mais avançado do que Angola na criação desse par alternativo. Não por influência britânica, mas por influência sul-africana nas Native Courts. E, portanto, é estranho o moderador estar a responder, mas o professor Bassaga fez-me sinal para dizer eu qualquer coisa. Mais perguntas, faz favor. Temos tempo para mais uma antes do almoço. Muito obrigado. Sr. Professor Bacelar Gouveia, eu vou escusar-me de lhe fazer uma pergunta que lhe fiz aqui por ocasião das celebrações do 50º aniversário do Código Civil. Mas perguntei-lhe se estaria, exatamente, é isso que eu ia dizer, se estaria de acordo que o costume, que as normas costumeiras sobre costume que estão no Código Civil se passassem a ser constitucionais. Escuso-me precisamente porque apreciei a dialética e a evolução do seu domínio e da sua perspectiva de pensamento nesta questão. Mas, por ter acompanhado as 3 questões profundas de reflexão que colocou, ia só apenas perguntar-lhe se não vê alguma contradição entre a primeira e a terceira. Portanto, numa primeira perspectiva, acentua que o costume para o ser não precisa de norma. Quer dizer que não tem que estar acobertado mesmo pela Constituição, a desnecessidade, não é? Sim. Mas, por outro lado, dá ênfase, por fim, ao respeito pelos direitos fundamentais, assentando estes na base constitucional. Por que será que entende que nesta relação a Constituição é que será efetivamente o motor? Porque é que a idade núbil será a constitucional, a legal, a normativa e não a costumeira, por exemplo? Porque é que os direitos fundamentais devem ser os seguidos pelo costume, a que o costume está apegado, serão os constitucionais? Cairemos na primeira. Haverá, sim, necessidade de norma suprapositiva, normas de direito constitucional. Muito obrigado. Se não houver mais agrupadas, se agrupem, se não houver mais, deixem-nos ir almoçar, faz favor. Boa parte da minha resposta já foi adiantada pelo nosso moderador e, portanto, aqui a minha tarefa está facilitada.
mas ainda assim vou desincumbir-me dela e agradeço as duas muito interessantes e inteligentes perguntas que foram colocadas, quer pelo professor Samb, quer pelo professor Buriti da Silva. Já agora, no caso, o professor Fernando Horta dirá, no caso brasileiro, aquilo que eu sei é apenas uma norma sobre os índios, mas sei que a realidade brasileira é muito dada, e o professor Otávio teve formação no Brasil, é muito dada a um direito que tem a sua base, e o próprio professor Buriti da Silva também, conhece bem o Brasil, muito dado uma realidade de base sociológica. A certa altura teve uma teoria do direito achado na rua e coisas assim, julgo lá para o sul do Brasil, mas o que eu acho que é curioso no Brasil, mas o professor Fernando Horta, enfim, desmentirá, se não estiver a dizer a verdade, é que no fundo há aqui um divórcio muito grande, porque o Brasil, embora tenha movimentos progressistas nestas áreas, o Brasil é muito conservador nos cientistas do direito. E, portanto, isto é que é um grande problema e, digamos, no pensamento, sobretudo constitucional, hoje menos, mas o pensamento constitucional e sistemático brasileiro é muito conservador e muito positivista. Mas há uma realidade periférica que está muito para lá disso e que julgo que nos últimos tempos tem desenvolvido. Mas, ainda assim, esse pluralismo não chegou, que eu saiba, à Constituição brasileira, porque a única referência que eu saiba que se refere ao costume, tirando a parte do pluralismo internacional, do direito internacional, é a parte dos índios. Bom, mas sobre isso não vou falar mais nada. Agora, em relação às duas perguntas que foram colocadas, aliás, que estão entre si interligadas. Em relação realmente é verdade aquilo que o professor Sam disse, de Angola ter sido a Constituição lusófona que mais longe levou a questão do pluralismo e do costume. É verdade, porque a Constituição angolana não apenas se refere ao costume como uma ordem normativa própria, como uma fonte do direito autónoma, com a força legal, mas, além do mais, no poder local, concebe o poder local com dois pés, com dois pilares. O pilar formal, as autarquias locais, cujo processo neste momento está a ser discutido na Assembleia Nacional, e as instituições do poder tradicional, que estão exatamente a par das autarquias locais, sendo realidades completamente distintas. Mas o poder local em Angola é feito de duas coisas. As autarquias locais, que serão fundamentalmente de base municipal, e as instituições do poder tradicional. Em nenhum outro país isso sucede. Timor tem muito isto, embora de uma forma informal. Em Moçambique, trabalhando num projeto do Banco Mundial sobre a autarquização, também existem autoridades tradicionais. Há uma lei, mas é uma lei muito sumária, que não a reconhece como administração autónoma, mas apenas lhes atribui umas tarefas de colaboração administrativa com as autarquias locais. Mas, portanto, realmente Angola é o país que mais longe levou o reconhecimento do direito costumeiro, quer ao nível da ordem jurídica, de fonte de direito, quer ao nível de um poder político, digamos assim, embora de expressão, sobretudo administrativa, e de expressão, evidentemente, local. Em relação à questão dos conflitos, isso naturalmente vai acontecer, porque os conflitos podem ser de variedíssima ordem. Não são só conflitos materiais entre uma norma costumeira que diga A e uma norma legal que diga B. Não é só isso. E sobretudo se for encontrado a Constituição. É que há depois conflitos interpessoais, porque vamos imaginar um casamento de uma pessoa de uma tribo com de outra tribo. Ou o casamento de uma pessoa que pertence a uma tribo de uma pessoa que não pertence a tribo alguma. Qual é a norma que se aplica? Qual é a normatividade que rege essa relação conjugal? Por exemplo, ou uma normatividade que tem a ver com a sucessão de bens, mortis causa. Portanto, pode haver conflitos de natureza de base territorial, de demarcação das várias comunidades, conflitos de natureza daquilo que dispõe as normas, até quando as normas podem ser contrárias entre si, e é difícil aplicar aqui critérios tradicionais da cronologia ou da especialidade para dirimir esses conflitos internormativos. Portanto, esse é outro problema, confesso, para o qual não tenho propriamente uma grande resposta, a não ser a resposta óbvia, que é de se o costume é reconhecido como autónomo, ele deve prevalecer, mesmo sendo contrário a outras realidades. O Dr. Cláudio Ximenes também está aqui, também é capaz de nos ajudar nessa matéria, embora não tenha sido atribuída esta tarefa, porque foi Presidente do Tribunal de Recurso durante muitos anos em Timor-Leste e deve ter sido confrontado, com certeza, com muitos destes problemas. Em relação às questões do professor Buriti da Silva, também, claro que aí é que está, digamos, o equívoco disto tudo, porque o grande equívoco disto tudo é que podemos estar a falar de uma coisa que não tem qualquer sentido, porque o costume sempre existirá
mesmo que a lei diga que ele seja proibido, e mesmo que a Constituição diga que ele seja proibido. Isso é verdade. Até se pode dizer que esse é que é o verdadeiro costume, porque quando o costume é reconhecido pela Constituição ou pela lei, mesmo para o proibir, ele deixa de ser costume, porque fica conspurcado com a legalidade e não fica purificado com a contra-legalidade. Isso é verdade. Mas não é só isso, essa não é toda a verdade, porque há uma parte da verdade que tem a ver com a eficácia social das normas. E não podemos cair no erro de pensar que só o costume é que tem eficácia social. As leis também têm eficácia social, porque as leis também são um produto de um ato democrático. Também correspondem a uma vontade, a uma adesão social. Claro que admito que não em tão largos termos como o costume, mas corresponde, e, portanto, por aí também não podemos considerar que, pura e simplesmente, o costume é aquilo que é querido pelas pessoas e que a lei é sempre feita contra a vontade das pessoas, porque isso também não é verdade. Portanto, tenta ultrapassar este paradoxo, de facto é que é o paradoxo epistemológico que toda esta questão envolve, claro, mas tentando ultrapassar esse paradoxo, eu julgo que a outra questão que coloca se resolve por uma coisa muito simples, aquilo em que eu sempre acreditei, e não é apenas uma questão de fé, é que, de facto, há valores que são suprapositivos, sejam suprapositivos à lei, sejam suprapositivos ao costume, porque o costume é direito positivo, não é preciso não esquecer isso. Tanto a lei como o costume são fontes de direito positivo. Mas acima do direito positivo há o direito suprapositivo, transpositivo, ou seja, o direito natural. Seja ele qual for. Mesmo que ele não exista, como dizia o outro. Mas há o direito natural. E, portanto, é precisamente no direito natural que eu posso encontrar um arrimo seguro para determinar não a ilegalidade, não a inconstitucionalidade, mas a injustiça ou a ilegitimidade das normas costumeiras que ponham em causa esses valores fundamentais protegidos pelo direito natural. E esses valores, em grande medida, são os direitos universais, são os direitos humanos universais. E, portanto, assim está resolvido o problema que muito bem foi colocado pelo professor Bertino da Silva, de dizer se o costume é autónomo, porque é que ele tem que obedecer à Constituição e à lei, e podendo contrariar a Constituição e a lei, julgo eu. É a minha resposta. Muito obrigado. Um minuto. Muito obrigado pela pergunta. Na linha que o professor Jorge Bacelar Gouveia estabeleceu aqui, eu acho perfeitamente possível Constituição e costume. Não haveria uma antinomia. No último censo no Brasil, a população indígena cresceu. O Brasil tem mais de 200 comunidades que não são aquelas ligadas à formação histórica do povo brasileiro. Algumas sem contato ainda, né? Agora, a Constituição prevê a aplicabilidade de situações costumeiras, e houve um caso muito recente em que um indígena no estado de Roraima, ele, numa situação de litígio entre duas tribos, ele acabou provocando a morte do outro. E a situação ocorreu em desacordo com os costumes de ambas as tribos. E ele foi julgado pela sua tribo com a pena de ostracismo, uma pena de 10 anos longe. Mas acontece que o Ministério Público entendeu que era um caso de homicídio. E procedeu à apreensão e o julgamento, e ele foi condenado, segundo as penas previstas no Código Penal. O caso acabou, a FUNAI, como foi lembrado aqui, professor Marques Guedes, como legítima de propor a apelação. Ela propôs, o caso foi julgado por um juiz federal, e houve, segundo a lei penal e a lei estatal, as duas leis estatais, no final são também, o costume também é a lei estatal, de acordo com a Constituição, ele foi absolvido. Por quê? Porque se reconheceu que ele já tinha sido julgado, e aí reconheceu-se o princípio do bis in idem.
Quer dizer, então, assim, nós convivemos com essas situações, Constituição e costume ao mesmo tempo. Ou seja, aplica-se um e o outro. Então, assim, não me parece que, nesse caso, haja antinomia, não. O professor José Otávio pediu 1 minuto. Não, 1 minuto mesmo só, porque, de facto, talvez porque convivemos na mesma faculdade, os meus colegas não quiseram colocar uma questão, e porque sabem que na Faculdade de Direito eu sou dos que defendo que este tema tem que ser discutido. E, mais uma vez, os parabéns aqui à Faculdade de Direito da Cidade Nova de Lisboa, que traz para o Congresso, e já não é a primeira vez, essa discussão destas questões que nos tocam. E que nos tocam de forma real e viva. O professor Bacelar Gouveia falou aqui em vários aspectos, deu vários exemplos, que são exemplos que acontecem todos os dias nas nossas sociedades. A questão do costume estar presente na vida cotidiana do cidadão é uma realidade. Não é algo que a gente possa querer fantasiar. É uma realidade. E nós mesmo tivemos, agora nas últimas provas públicas na faculdade, alguns trabalhos defendidos, tanto na área do direito penal, na área do direito público, ali do professor Buriti, como a professora Luzia Sebastião, tocaram nas suas várias dimensões e perspectivas do direito a necessidade de discuti-las tendo em conta o nosso contexto e a nossa realidade. Conflitos já o existem, de facto. Por exemplo, em relação ao casamento, o tema é resolvido da seguinte maneira. Há um casamento do Estado, que é reconhecido pelo Estado, casamento civil, né, é reconhecido pelo Estado, mas as pessoas depois podem e realizam o casamento, dito casamento tradicional, entre parênteses, né, com base naquilo que são os seus costumes, e até de origens culturais e tribais diferentes. Não é o problema. O problema é que o que vale perante a lei do Estado é o casamento realizado e reconhecido pelo Estado, o casamento civil. Faz desta forma. Depois as pessoas realizam o casamento tradicional. Agora, quando as coisas depois não correm bem, nem sempre a dissolução do casamento e as partilhas e tudo o resto que vem por aí fora está ligado ou é feito conforme os preceitos do direito, dito direito do Estado, ou seja, da lei civil. Esse é um outro problema. Uma coisa é certa, e é isso que eu penso que vale a pena discutirmos hoje, e ou pelo menos deixarmos em aberto este debate. Já é incontornável que a questão do costume não se esgota só pelo facto de ser reconhecido na Constituição. Aliás, essa janela que o nosso artigo 7º abre é uma janela que está em aberto, porque depois de continuarmos pela Constituição, a gente vai ver que há aspectos em que depois ela própria se contradiz. É uma janela em aberto. Agora, é uma janela em aberto que não quer fechar se nós não continuarmos essa discussão. O caso que foi aqui citado do Quanto Cubango, que foi objeto de uma tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, pasme-se, Coimbra a discutir estas questões, mas a verdade é que os discutiu, na tese da professora Luzia Sebastião, vem provar que isto é completamente incontornável. Agora, nós temos é que tomar uma decisão, e aí o que eu costumo questionar lá os meus colegas da Faculdade de Direito, estão aqui presentes pelo menos 3, é o que é que nós queremos. Nós queremos preparar operadores do direito, queremos preparar e construir o direito como tal, quer dizer, de costas viradas para uma realidade que nos toca todos os dias, ou queremos ter um direito cada vez mais inclusivo, um direito que vá de encontro àquilo que são, de facto, as expectativas do cidadão, que faz, sim senhor, um link entre direitos, liberdades e garantias e aquilo que lhe acontece na prática. A mesma discussão estamos a ter já em relação às autarquias. As autarquias estão neste momento a ser uma discussão política, uma discussão que me parece que teve o lado positivo de ser uma discussão abrangente do ponto de vista da sociedade. Todo mundo discute e é importante que isso aconteça. Mas depois, correr o risco de ser instrumentalizada politicamente, ficando a opinião do cidadão muito dependente daquilo que os partidos políticos vão definir. E depois o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que, do ponto de vista concreto, e há estudos já feitos sobre isso, quer dizer, nós deixamos de ter administrações, passamos a ter autarquias, mas o cidadão vai continuar com os mesmos problemas.
Então, quer dizer, eu acho que estes temas, e esse é o desafio que nós temos enquanto nação, porque se pensarmos em termos históricos, nós recebemos de herança toda uma construção jurídico-legal, mas temos a responsabilidade de, eu não diria atualizar, mas discuti-la, indo de encontro a estes desafios que nós temos e que temos estado aqui a falar desde manhã, que passa pelo título deste próprio Congresso, que é o global, é o digital, seja o que for, mas que temos a certeza que já não podemos ficar nesta cápsula. Este era o contributo que eu queria deixar aqui e mais uma vez dar os parabéns e dizer que com muito orgulho vejo que a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa está à frente nesta discussão aqui neste cenário português e lusófono, diria. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço à mesa e aos membros do painel. Agradeço à audiência pelas perguntas. 15h15, reencontramos já comidos. Até já.